Saudação cordial a você nesse dia festivo de Pentecostes. Hoje nós festejamos um acontecimento da intervenção de Deus no mundo que está ligada diretamente à morte e à ressurreição do Senhor Jesus. Houve, enfim, uma ação tão grandiosa quanto a própria criação do mundo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, desceu com o seu poder e envolveu os primeiros cristãos da era do Novo Testamento. E como resultado desta sua ação, 3.000 pessoas foram batizadas. Dá-se, portanto, que o dia de Pentecostes é o dia do início da igreja cristã no Novo Testamento. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes concretiza uma promessa de Deus feita há muito tempo. Nesse dia, Pedro, explicando aquele fenômeno, cita o profeta Joel, profeta que viveu 800 anos antes, para dizer que estava se concretizando o que esse profeta falou. Ele disse assim: é isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E conclui dizendo: e acontecerá então que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Agora, fazia sentido aquilo que Jesus disse algumas vezes aos seus discípulos, quando ainda não tinha dado a sua vida por eles, e depois quando estava com eles, mas não tinha ainda descido o Espírito Santo. Mas o Consolador, dizia Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu lhes disse. Jesus está participando de uma das grandes festas do povo judeu, a festa dos tabernáculos. Uma festa que durava 7 dias, começava no primeiro dia da semana e se encerrava no sábado. No sábado havia uma liturgia, uma peregrinação. O povo ia até a fonte de Siloé e pegava água nessa fonte. E os sacerdotes colocavam, então, diante do altar do Senhor, num momento de louvor e agradecimento pela água, pelo alimento e pela proteção. Lucas, ou melhor, João, registra bem nesse tempo que aí Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o próprio evangelista que depois explica dizendo que Jesus falou isto antes da vinda do Espírito Santo que estava prometendo aos seus discípulos. Um pouco estranho, né? Ligar a água com o Espírito Santo. Normalmente nós ligamos o fogo ao Espírito Santo. Agora eu queria dizer que não foram só os discípulos que precisaram do Espírito Santo para compreender as palavras de Jesus. Nós precisamos encarecidamente. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor de sua vida, a não ser pelo Espírito Santo. Nós também aprendemos uma explicação de Lutero sobre o 3º artigo do Credo Apostólico e dizemos uma coisa muito estranha: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na verdadeira fé. Logo, portanto, nós precisamos encarecidamente do Espírito Santo e é pela sua ação que nós temos Jesus como nosso Salvador. Assim também acontece na nossa vida o que, se a gente olhasse a história do povo de Deus no mundo, sempre aconteceu. E quem diz isso é o teólogo Frantzmann, num comentário da Carta aos Romanos. Ele diz assim: em toda parte onde as possibilidades do homem se esgotam e iniciam as possibilidades criadoras, livres e soberanas de Deus, ali encontramos a presença e a operação do Espírito Santo.
É assim que acontece também com nossa vida. E é por isso que esta água da vida, que vem da fonte que é Jesus, toca os nossos corações. Vocês se lembram daquela palavra que ele disse à mulher samaritana? Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Então, em Jesus, no Salvador, o mais profundo anseio de nossa alma se completa quando nós o temos como Salvador. Aí ele convida, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós certamente já bebemos desta fonte quando fomos trazidos ao batismo e fomos envolvidos de Cristo Jesus. Mas voltando ao texto, Jesus diz um pouquinho mais, ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O fenômeno linguístico que ocorreu no dia de Pentecostes ultrapassou barreiras geográficas e culturais e fez a grandeza de Deus se espalhar no mundo. Assim nasceu a igreja como um corpo de Cristo e se espalhou em todo lugar e chegou até nós. É aquilo, o Espírito Santo chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristandade na terra. Então, quando nós temos Cristo, de Jesus, nós recebemos a água da vida e nos tornamos também, pelo nosso testemunho, água da vida para os outros. Em outra linguagem, somos chamados de templos do Espírito Santo. Aí rios de água viva jorram para transformar corações endurecidos e dar vida a quem está espiritualmente morto. Eu ainda precisaria dar um pequeno destaque àquilo que nós chamamos de meios pelos quais o Espírito Santo atua. Existe um artigo da nossa confissão que é muito importante, especialmente nos dias atuais. Esse artigo diz assim: para conseguirmos essa fé, instituiu Deus o ofício da pregação, dando-nos o Evangelho e os sacramentos pelos quais, como por meios, dá o Espírito Santo, que opera a fé, onde e quando lhe apraz, naqueles que ouvem o Evangelho. Esse é o artigo 5 da Confissão de Augsburgo. A nossa confissão, vamos dizer assim, inicial da caminhada luterana. Seguidamente, eu ouço pessoas dizerem que acordaram sendo inspiradas pelo Espírito Santo e que ganharam uma tarefa a cumprir e que agora querem colocá-la em prática. A minha pergunta é, como saber se essa inspiração não veio de um espírito com E minúsculo, um espírito do mundo, um espírito da própria carne humana? Como ter garantia de que é o Espírito de Deus? A Bíblia até diz assim, provem os espíritos, se procedem de Deus ou não. Daí é tão importante destacar que a gente só tem como parâmetro saber se o Espírito que nos envolve vem de Deus, se nós o balizamos pela própria palavra de Deus. Por isso eu acho tão importante o que um teólogo de nome Hermann Sasse disse a respeito disso. Ele diz assim como Deus fora de Cristo sempre é o Deus oculto, assim o Espírito Santo nos será oculto, salvo se nós o encontramos na palavra e nos sacramentos. Esta é a importância dos meios que Deus nos colocou à disposição. Enfim, podemos festejar com alegria Pentecostes, porque a promessa da vinda do Salvador se cumpre sempre que o Evangelho é anunciado. E ele chegou até nós, nos envolveu. Rios de água viva jorraram com muita força e chegaram até nós. Esses rios de água viva colocaram em nós certa perplexidade que deu nos ouvintes lá de Pentecostes, com aquele discurso de Pedro, e perguntarem, o que podemos fazer então? Essas coisas se tornam bem mais vivas também para nós. O apóstolo Paulo disse assim, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E aí ele diz mais, ele diz assim, o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Vejam quantos frutos o Espírito produz e como esses são tão importantes nos dias atuais em meio ao medo desta pandemia. Enfim, concluo dizendo assim, os discípulos entenderam o
o que Jesus havia lhes dito e a sua fé foi fortalecida. Sempre que nós estivermos em contato com a palavra de Deus e ela alimentar o nosso espírito, isto pode acontecer conosco. Nós podemos nos deixar envolver pela alegria, pela euforia, pelo saber de que Jesus está conosco e cumpre aquilo que Ele prometeu antes de subir ao céu. Vou estar com vocês todos os dias até os fins dos tempos. E a gente vai, de fato, ser rios de água viva a jorrar mundo afora e permitir que outras pessoas conheçam a preciosidade desse que disse, quem tem sede, venha a mim. E isto permitirá com que aquela profecia de Joel, lá no tempo antigo, continue valendo. Muitas pessoas vão crer em Cristo. E aí acontecerá, no dia final, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo de fato venha, encha os nossos corações e acenda neles o fogo do seu amor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, sentimentos em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. ao pastor Jesus, grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, opera entre os povos, era conversão, dá-lhes pensamento